Quando a família age por conta própria. Este será o título da nossa primeira lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe dos adultos. Paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos iniciar a nossa meditação juntos desta nova revista da classe de adultos, cujo tema será Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Esta revista foi comentada pelo nosso pastor Elianai Cabral, que é o consultor teológico e doutrinário da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E é uma honra poder estar aqui fazendo o comentário com os irmãos, meditando junto com os irmãos nesta revista que foi escrita por ele. Então nós teremos aí, ao longo deste trimestre, o desafio de trabalharmos com os irmãos e irmãs das nossas igrejas, geralmente classe de Abraão e Sara, né, aqui na minha igreja, e em várias outras que eu já tive a oportunidade de ministrar. A classe de adultos dos irmãos, quando são separadas, é chamada de classe Abraão, e a classe das irmãs de classe Sara. E justamente hoje nós iremos falar e estudar um pouquinho a respeito de Abraão e Sara na palavra de Deus. Meus irmãos, eu gosto de sempre na primeira aula de nós fazermos uma leitura do que nós trabalharemos, né, dos títulos das lições que nós teremos ao longo do trimestre, porque eu acredito que quando nós assumimos a responsabilidade de ensinarmos, de lecionarmos, mesmo que nós não sejamos os professores das 13 lições, nós precisamos saber qual é o ponto de partida da lição em que nós iremos lecionar, qual é o ponto de chegada, mas eu diria que não só da lição, mas de toda a revista. Por exemplo, se eu vou lecionar só a lição de número 7, ou os irmãos, por exemplo, a lição de número 3, eu preciso saber o que foi trabalhado antes e o que será trabalhado depois. Só assim eu conseguirei ministrar uma aula que seja bastante, que possa ser bem aproveitada. Que eu não acabe falando algo que vai ser da lição de outro irmão, que eu não fale algo que já foi mencionado, que já foi repetido, porque essa cultura que às vezes chega nas nossas igrejas, de só estudarmos a lição que nós vamos lecionar, ela na verdade não é uma boa cultura. Eu acho que o mais válido é que nós, professores da Escola Bíblica Dominical, possamos fazer a leitura da revista de forma integral. Até porque depois da leitura, depois de saber exatamente o que nós vamos estudar, fica mais fácil fazer um estudo da lição. Uma leitura mais detalhada, uma leitura que a gente vai parando, vai acompanhando as referências bíblicas. E eu acredito que dessa forma, seguindo esse bom método de leitura integral da lição, nós vamos conseguir ministrar aulas que possam alcançar o coração dos nossos irmãos, que possam ministrar a eles e edificar a vida deles, ainda mais quando nós estamos falando de família, que é um assunto que é muito democrático, porque ele realmente faz parte da vida de todos. Todos os irmãos precisam aprender cada vez mais a respeito de família, porque é a nossa vivência diária. Nós temos aqui, então, na nossa primeira aula, que nós trabalharemos hoje, o seguinte título: Quando a família age por conta própria. Na segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. Na terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. Na quarta, ídolos na família. Na quinta, motim em família. Na sexta, pais zelosos e filhos rebeldes. Na sétima aula, o relacionamento entre nora e sogra. Na oitava, a importância da paternidade na vida dos filhos. Na nona lição, uma família nada perfeita. Na décima, quando os pais sepultam seus filhos. Na 11ª, os prejuízos da mentira na família. Na 12ª aula, criando filhos saudáveis. E na 13ª e última aula, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então veja que nós teremos a oportunidade de trabalharmos durante os próximos 3 meses a respeito das famílias da Bíblia, das famílias que o Senhor utilizou para manifestar a sua glória ou que, infelizmente, foram mal sucedidas. Como exemplo bastante sugestivo da imagem da nossa primeira lição, tiveram a construção das suas casas desabando porque não seguiram as ordenanças divinas. Então eu creio que esta é uma das revistas mais oportunas, ainda mais porque nós estamos falando em um período onde a família tem sido grandemente atacada, de maneira, eu diria que não é mais nem sutil. A guerra que tem sido travada contra a família no modelo que Deus criou, contra o casamento de acordo com
o que Deus fez. Porque lembrando que o casamento ele não é uma invenção de nenhuma cultura. A patente do casamento ela é divina. Foi Deus que no Éden decidiu, formou um casamento através do relacionamento profundo, íntimo, conjugal e para toda a vida entre um homem e uma mulher. Então nós teremos aí a oportunidade de sermos trabalhados por Deus, pelo Espírito Santo e nós professores de ministrarmos ao coração dos nossos alunos a respeito da família de acordo com as Escrituras. Nossa primeira lição será ministrada no dia 2 de abril de 2023. Nós teremos como título Quando a Família Age por Conta Própria. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu só preciso começar desejando aos irmãos um abençoado trimestre, que o Senhor nos capacite ao longo do aprendizado destas 13 lições, que Ele possa nos ensinar, conforme nós formos aprendendo a respeito das famílias da Bíblia, que nós possamos tirar grande proveito do que aprendemos para a nossa vivência em família. Amém? Convido você também a deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, pode se inscrever aqui, seja muito bem-vindo a este canal. E você também pode deixar um comentário se você quiser, uma pergunta. Eu vou ter a maior alegria em poder responder a cada um dos irmãos que assim o fizerem. Dito isto, vamos então fazer a leitura do nosso texto áureo, que está lá em Gênesis, no capítulo 17 e versículo 19. Nos diz o seguinte: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. A verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura diária que a lição nos disponibiliza aqui, ela é fundamental, não só para nós que vamos lecionar, que precisamos estar com todo o embasamento bíblico certinho, né, bastante em dia para fazer a ministração dessa aula, mas eu também acho bastante válido que nós possamos mostrar aos nossos alunos, talvez eles nem saibam que a leitura que está aqui, ela está ali na lição para ser lida. Então que nós possamos lembrar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que ao longo da semana nós já podemos ir meditando naquilo que nós trabalharemos, que nós aprenderemos no domingo. Assim, a aula da Escola Bíblica Dominical não vai ser um evento perdido no meio da semana, mas vai ser algo para o qual nós nos preparamos. Imagina se os nossos irmãos e irmãs, os nossos alunos chegassem na escola dominical sabendo qual é o título da lição, sabendo o que é que nós vamos aprender naquele dia, trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos. As nossas aulas seriam muito mais proveitosas. Então a leitura diária, a leitura semanal é uma boa oportunidade que nós temos de aprender com tudo que a lição tem a nos oferecer. Essas lições que a CPAD nos faz, elas são riquíssimas, com várias abas, com várias opções de conteúdo. Nós temos aqui, além do conteúdo que a lição já nos disponibilizou, através daquilo que o pastor Elenay Cabral escreveu, nós temos também subsídios, nós temos todos os textos que a lição nos cita. Então, imagina, algum aluno, algum dos nossos irmãos que queiram aprender mais da palavra de Deus, eles podem começar por aqui. Alguns irmãos falam, eu não consigo fazer um curso teológico, não tenho condições. Meus irmãos, as revistas que nós temos à nossa disposição todos os trimestres são fundamentais, são essenciais para o nosso aprendizado a respeito de quem o Senhor é. Então aqui, eu acredito que nós podemos ensinar aos nossos irmãos, ou talvez lembrá-los, aqueles que já sabem que nós podemos fazer um melhor uso da nossa lição, seguindo ali aquele cronograma de leitura diária. A leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 ao 3, e também no capítulo 16, versículos 1 ao 5. Eu farei a leitura com os irmãos, vou deixar passando aqui na tela a escrita dos versículos para que os irmãos possam fazer essa leitura juntamente comigo. Caso você esteja assistindo essa pré-aula, enquanto está indo trabalhar, enquanto está dirigindo, enquanto está em um outro momento, você vai conseguir ouvir a leitura que nós faremos neste domingo com os nossos irmãos. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar.
Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva puseu, e teu regaço vendo ela. Agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então, esta leitura bíblica ela pode ser feita de maneira participativa. Nós podemos convidar os nossos irmãos a nos auxiliar na leitura. Então, você, professor, pode iniciar a aula fazendo a leitura do primeiro texto e pedindo que os irmãos, seja da classe Abraão ou da classe Sara, ou se você for professor de uma classe mista, possam fazer a leitura dos demais versículos. Ou talvez você pode ler um sim ou um não. Enfim, fica ao seu critério, professor, mas eu acredito que uma leitura participativa faz com que a atenção dos nossos irmãos esteja mais, eles estejam mais atentos, né, que eles estejam prestando mais atenção no que nós estamos fazendo e também dá a chance dos demais irmãos aproveitarem para treinar a leitura em público, para aprenderem a ler em público, lembrando que é uma aula. A escola dominical é um momento onde nós aprendemos a respeito de Deus, mas também aprendemos sobre gramática, sobre os detalhes do português, sobre como ler melhor. É uma boa oportunidade para os nossos irmãos, então, fazerem a leitura juntamente conosco. A introdução começa nos dizendo o que é que nós estudaremos ao longo do trimestre a respeito dos conflitos familiares, das dificuldades que podem haver dentro de uma casa, e na lição de hoje o nosso foco será nas atitudes precipitadas de Abrão e Sarai. Nos eventos que nós estudaremos hoje, o Senhor ainda não tinha mudado o nome deles, e eu sei que fica um pouquinho estranho, nós estamos acostumados a falar Abraão e Sara, mas aqui eles ainda eram Abrão e Sarai. No primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão, nós temos como primeiro subtópico o encontro de Deus com Abrão. Então nós sabemos que Abrão vinha de uma jornada de conquistas e de vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, Abraão e Sarai não tinham filhos, eles não tinham descendentes. Hoje, os filhos são bênção, como sempre foram, continuam sendo a herança de Deus, mas nós sabemos que um casal que não tem filhos não possui aquele olhar estigmatizado da sociedade. Mas pode ser um casal que tem ali as suas frustrações, as suas dificuldades. Nós sabemos que a grande parte dos casais, ainda mais quando nós falamos de famílias cristãs, de casais cristãos, desejam ter filhos. Mas nesta época, não ter filhos era um sinal de maldição. Era um sinal de que aquela família não teria continuidade, de que aquele casal terminaria, encerraria a sua geração neles mesmos. E era um motivo de desespero. Portanto, fica mais fácil entendermos as atitudes de Abraão e Sara quando nós somos empáticos e nos colocamos no lugar deles. Como eu falei, hoje ainda nós temos vários tipos de tratamentos para se conceber e justamente porque as pessoas desejam ter filhos. É o normal que um casal saudável, que se casou, principalmente um casal cristão, que sabe a importância de ter descendentes, de ter uma continuidade, deseja os filhos. Mas quando eles não vêm, não é um motivo de vergonha. Acontece. É a vontade de Deus para algumas pessoas que eles não gerem, que eles não tenham filhos. Nós nunca vamos entender exatamente todos os desígnios de Deus. Algumas coisas realmente fogem ao nosso controle. Uma delas é a questão de pessoas que parecem tão saudáveis e que não conseguem gerar, não conseguem ter filhos. Porém, no caso de Abrão e Sarai, nós estamos falando de uma família que com certeza era estigmatizada, de que com certeza sofria o problema, sentia o impacto de não possuir filhos. Mas ainda assim, eles tinham uma vida de conquistas, de vitórias, eram bem-sucedidos, mas veja que faltava algo que era essencial para eles. Lá no capítulo 12, o capítulo da chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão já tinha 75 anos de idade e foi neste período que o Senhor fez a ele uma promessa, um convite, e deu a ele a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, de uma grande descendência, apesar dele ainda não ter um filho e de sua esposa não gerar, de sua esposa ser estéril. Mas lá no capítulo 15, nós vemos que o Senhor faz uma promessa específica de um herdeiro. Então o Senhor continuou reafirmando a sua promessa de dar um herdeiro a ele ao longo da caminhada dele com o Senhor. Conforme
Abraão ia seguindo naquilo que Deus tinha estabelecido no plano de sai da tua terra e vai caminhando para a terra que eu te mostrarei, o Senhor ia reafirmando as promessas a ele. E o Senhor diz a ele que eu te darei um herdeiro. Fica calmo, fica tranquilo, eu farei da tua descendência uma grande nação. Vocês serão abençoados, vocês serão fortes, eu estarei com vocês. Apesar destas promessas, a realização não acontecia. Então eles foram ficando mais desesperados. Mas nós sabemos que quando finalmente Isaac nasceu, o filho da promessa, o patriarca Abraão já tinha 100 anos de idade. Sendo assim, ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa que Deus tinha feito na vida dele. Segundo o subtópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. É o que a Bíblia nos registra no capítulo 15, versículo 2 de Gênesis. Abraão estava preocupado. O Senhor prometeu que eu terei filhos, o Senhor prometeu uma grande descendência, ele diz que fará de mim uma grande nação. Mas o tempo está passando, não vem os filhos, eu estou ficando mais velho, Sara está ficando mais velha. Como isso vai acontecer? Quando há de acontecer essa promessa? Então, enquanto esperava, Abraão começou a sofrer os efeitos do tempo em acreditar naquela promessa. Era como se o tempo fosse passando e ao invés dele ser mais fortalecido, ele se deixava se levar pelos seus sentimentos humanos naturais e a dúvida ia conquistando todo o espaço que a fé tinha ganhado. O Senhor prometeu, imagina, quando o Senhor chama lá em Gênesis 12, estava no auge de sua fé, acreditando piamente. Aqui em Gênesis 15 nós vemos que a fé dele já começa a vacilar. Então todo o campo de fé que ele tinha alcançado começa a ser tomado, conquistado pela dúvida. Isso não acontece conosco também? Nós também não somos suscetíveis ao problema do tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai titubeando, a gente vai começando a questionar com mais ênfase, o nosso coração vai ficando triste, pesaroso. E quando nós esperamos por algo que o Senhor nos prometeu, algumas pessoas, que vai ser o caso da irmã Sara, tendem a não só questionar a Deus, mas também a culpar a Deus pela demora ou pelo não cumprimento da promessa. Portanto, os efeitos que o tempo pode provocar na nossa fé, eles são antigos. Aconteceu com o nosso patriarca Abraão e eles são mais atuais do que nunca. Portanto, nós, enquanto cristãos, precisamos tomar cuidado para que as promessas que Deus nos fez não sejam atingidas pelo cansaço da espera e para o campo que nós conquistamos de fé, para que ele não seja tomado, reconquistado pela dúvida. Então Abraão pergunta ao Senhor, será que o meu herdeiro será o meu servo, o Damasceno Eliezer? E o Senhor vai responder a ele que não. Então veja só, Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que sua esposa Sarai era estéril. Não é diferente conosco. Às vezes nós somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Enxergar aquilo que ainda não existe, chamar as coisas que ainda não são pelo nome do que serão, é algo que Deus faz e que nós temos dificuldade em entender. Porque quando o Senhor fala, eu farei de ti uma grande nação, fala, poxa, Senhor, mas minha esposa é estéril. Como o Senhor fará uma nação de nós se nós não temos nenhum filho sequer? E aí o Senhor vai trabalhando até que eles consigam passar pelo processo de aprendizado. Essa é a dificuldade da espera. Quando o Senhor nos impõe uma espera, Ele está trabalhando em nós. Nós estamos diante de um processo. O problema é que quando nós falhamos, é que quando nós somos tomados pela dúvida, tomados pela incredulidade, nós falhamos no trabalhar de Deus. E geralmente quando há uma falha num processo de aprendizado, é preciso reiniciar o processo de aprendizado. Então, às vezes eu acho que nós somos os maiores culpados em retardar as promessas de Deus na nossa vida. Às vezes o Senhor nos deu uma promessa, decidiu que nós pudéssemos alcançar um lugar e nós acabamos retrocedendo. Lembra o caso do povo de Israel? O Senhor deu a eles uma enorme nação para que eles pudessem conquistar, mas eles retrocederam. O Senhor falou, expulsa os inimigos do território de vocês. E eles falharam nessa missão. E depois sofreram as consequências de não conseguir tirar nota 10 na lição que o Senhor estava dando a eles. Que o Senhor nos ajude
a alcançar vitória, a alcançar a palavrinha aprovado ao final do trabalhar dele nas nossas vidas. Porque Abrão e Sarai não tinham ideia da nação que o Senhor faria vir deles, do tamanho da nação que o Senhor faria vir deles logo ali, logo algumas gerações depois. Eles estavam aqui com medo de não ter um filho sequer, e o Senhor olhava para eles e diria: calma, Isaac virá, Esaú e Jacó virão, de Jacó virão 12 nações, apenas dos 2 netos de vocês nós teremos 2 grandes povos. Acalmem-se, eu farei de vocês uma grande nação. Nós que estamos nessa posição privilegiada de quem já vimos o que Deus fez para Abrão e Sarai, sabemos que é mais fácil para nós. Nós sabemos o que Deus fez da vida deles. Porém, na nossa vida, às vezes é da mesma forma. O Senhor nos promete algo que nós também temos dificuldade de acreditar. Portanto, que essa lição nos faça entender que, logo ali, Isaac vai nascer, de Isaac nós teremos Esaú, Jacó, de Esaú e Jacó mais povos virão. Então acalme-se. A promessa que hoje parece estar distante, daqui a pouco será uma realidade na sua vida. Amém? Vamos então para o nosso terceiro subtópico. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis 15:4, traz a promessa de um filho a Abraão. Mas lá no versículo 7, o Senhor diz: eu sou. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este Ismael não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro, Isaque. Aqui Deus está afirmando a Abraão que as suas promessas têm base no próprio caráter dele, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Números 23:19. Deus cumpre fielmente a sua palavra, como o livro de Salmos nos revela. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na sua fé e não transmitiria à sua esposa Sarai a confiança na promessa do que Deus estava dando a eles. Veja só, Abraão falhou em confiar em Deus, mas não só em confiar em Deus. Ele recebeu de Deus a ordem, e aqui a ordem ela estava implícita porque ele era o esposo de Sarai. Então ele precisava passar a confiança para sua esposa. Se Deus falava para ele, Abraão, diretamente com ele, Abraão, eu te farei uma grande nação, eu te darei descendentes, ele precisava em sua casa se mostrar crente na promessa. Ele precisava ser fortalecido na promessa e fortalecer a fé de sua esposa, porque Deus não estava falando diretamente a Sarai, estava falando diretamente a Abraão. Mas Abraão falhou em crer na promessa de Deus e em passar a confiança nesta crença para sua esposa. Então, aqui nós vemos o início de uma tragédia se formando. Segundo tópico, interferência no plano de Deus. Primeiro subtópico, a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto, ela estava com mais uma adicional. Além da esterilidade, ela tinha uma idade avançada. Sendo assim, Sarai olhou para o seu corpo, olhou para a promessa que Deus fez e pensou: talvez o problema seja eu. Vou sugerir ao meu esposo uma prática comum dos nossos dias e assim ele terá a descendência que o Senhor está prometendo a ele. Bom, o Senhor falou que ele terá uma descendência, então eu não vou fazer nada de errado. A prática ela era comum na época de Sarai, era um meio legal de se obter filhos e o Senhor já tinha falado que eles teriam filhos. Então, aparentemente, Sarai não estava fazendo nada de errado. Agora veja só. Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomando a serva egípcia Agar e concebendo dela um filho. O filho da promessa de Deus, Sarai achou que tinha uma forma mais prática, pelos meios humanos, de fazer com que esse filho da promessa nascesse logo, viesse logo ao mundo. Bom, parece que o Senhor está demorando. Eu imagino, irmãos, aqui é uma suposição nossa. E a Bíblia nos permite fazer algumas suposições. Nós não podemos transformar as nossas suposições em doutrina, mas alguns textos nos dão espaço para pensar. As irmãos, né, irmãs, imaginem. Abrão provavelmente preocupado que a promessa não acontecia, Sarai vendo o seu esposo preocupado e ela pensou: eu vou dar um jeito, vou tirar essa preocupação do meu esposo. Ele quer um filho, ele quer um herdeiro, ele terá. Bom, Deus não fará por mim. Talvez por algum motivo que eu não sei, Deus não me dará filhos. Então vamos utilizar uma prática legal,
um meio comum dos nossos dias e fazer com que esse filho da promessa chegue logo. Assim, talvez, pensou Sarai, meu esposo ficará mais tranquilo e eu também poderei descansar, porque este filho será considerado um legítimo filho meu. Mas o que Sarai não entendeu, e muitas vezes nós replicamos a atitude de Sarai também nos nossos dias, é que Deus prometeu o filho da promessa para ela. E este filho da promessa não viria pelos meios humanos, e sim pelos meios sobrenaturais. Deus não precisava da ajuda de Sarai para fazer com que ela gerasse. Ele era o Deus do impossível. Mais do que isso, foi ele mesmo quem deu a vida a ela, quem deu a vida ao seu esposo, quem fez o mundo onde ela estava habitada. Portanto, não era um direito dela querer apressar uma promessa que Deus tinha prometido. Não foi ela que prometeu um filho a Abraão, foi Deus. Portanto, se Deus fez a promessa, nada mais justo do que se esperasse que Deus realizasse aquela promessa. Faz sentido que se espere. Mas Sarai teve a sua fé corroída com a passagem do tempo. E ela convence o seu esposo de que a melhor forma era tomando Agar como esposa e deixando que ela resolvesse o problema da esterilidade que Sarai possuía. Então, Abrão deixou-se levar pelo que a sua esposa falou a ele, aceitou a sugestão dela e foi se deitar com Agar para que eles pudessem ter um filho. Sabe que nesse texto, o fato de Sarai ter tomado essa iniciativa não me assusta, mas Abrão ter aceitado a sugestão de Sarai me causa algum tipo de susto, algum tipo de dúvida, porque Deus falava diretamente com Abrão. Deus prometeu diretamente a ele, por mais de uma vez, até que esse episódio se realizasse, que ele deitasse com Agar. Portanto, Abraão sabia que, se Deus falou, Deus irá cumprir. Foi Deus que o chamou da casa de seu pai para que tivesse uma experiência com ele, para que vivesse debaixo da vontade e da proteção dele. Sendo assim, me causa alguma estranheza o fato de que Abrão ainda não era completamente crente nas promessas de Deus e que ainda não cria com integralidade nas promessas que o Senhor fez. Ele já era um homem que tinha experiências profundas com Deus. Ele já era um amigo de Deus aqui. Mas parece que ele era um amigo com ressalvas. Ele era um amigo com uma... Parece que tinha uma parte de Abrão que ele se recusava a entregar a Deus. E essa parte era a sua confiança integral, a sua fé. Abrão ainda queria, apesar de ter aberto mão de sua vida, ter se disponibilizado a viver pela fé, ele ainda tinha... Ele titubeava na sua fé. E apesar das estranhezas que me causam esse vacilo que Abrão dá na fé, ao mesmo tempo que a estranheza vem um certo alívio e um maravilhar com Deus, porque a palavra ela não protege os grandes heróis dela. A Bíblia Sagrada ela não passa a mão em nenhum dos homens e mulheres que o Senhor escolheu, levantou, chamou e sustentou. Abrão, o pai da fé, titubeou na sua fé, falhou em crer de forma integral no Senhor. E isso é reconfortante porque nos faz entender que desde o início da humanidade, Deus se relaciona com seres humanos falíveis, erráveis. Portanto, quando nós erramos, não está tudo perdido, não está tudo acabado. O mesmo Deus que permitiu que Abraão e Sara tivessem uma segunda chance, que mudou os nomes deles e que deu a eles o filho da promessa, também pode nos perdoar das nossas incredulidades, das nossas falhas e restaurar as nossas vidas. Pode, inclusive, mudar os nossos nomes para marcar o nosso encontro definitivo com ele. A palavra de Deus não poupa, nem mesmo Abraão, o grande patriarca, o grande pai da nação de Israel, de expor as suas dúvidas, os seus erros. Os nossos questionamentos não nos fazem piores. Os nossos questionamentos nos fazem carentes de mais de Deus, de mais da vontade de Deus, de mais fé. Os nossos questionamentos, as nossas dúvidas, a nossa incredulidade revela que Deus ainda precisa trabalhar em nós, que nós não estamos prontos, acabados, que nós ainda temos o que ser trabalhado pelo Senhor. E quando eu me vejo diante da minha incredulidade, quando o Senhor me promete algo e eu fico, poxa, Senhor, parece tão difícil de se realizar, eu me lembro de que
eu ainda preciso entregar, ceder parte do meu acreditar para Deus, porque eu ainda estou falhando em crer integralmente nele. Então, este texto me faz entender que homens e mulheres tementes a Deus também erram. E o Senhor permite que, mesmo estes erros, possam ser perdoados e utilizados como uma forma do trabalhar dele. Não é maravilhoso servir ao nosso Deus e entender que ele nos compreende, afinal ele nos formou. Então, o desejo dele era que nós crescêssemos nele de forma integral. Mas quando nós ainda não estamos prontos para isso, ele vai trabalhando em nós. Ele vai tendo paciência conosco e permitindo que nós utilizemos mais e mais da estufa dele para que nós possamos crescer cada vez mais até que estejamos prontos para dar o fruto esperado de nós. Amém? Então vamos agora para o nosso segundo subtópico. Os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis, capítulo 16, versículo 2, e ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu acatar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho, conforme a promessa de Deus. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Nós precisamos, de acordo com este exemplo, cuidar para que os nossos desejos não interfiram nos desígnios de Deus, porque isso pode significar o desvio da vontade divina. Nós não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original divino. E aqui, o pastor Elianai Cabral nos traz este entendimento, e é possível fazermos essa interpretação do texto, claro, que Abrão é como se aquela sugestão de Sarai tivesse acalmado a dúvida que existia no coração dele. Talvez, ouvindo a sugestão de sua esposa, ele pensou, poxa, não está tão longe o filho da promessa. Não será de Sarai, mas será de Agar. Será como se fosse de Sarai. Cuidado, meus irmãos, com o como se fosse, com o já que. Já que Deus não fez, então nós vamos dar o nosso jeitinho. Cuidado. Deus não precisa de já que. Deus não precisa de será como. Tudo que Deus precisa é da nossa fé integral. O Senhor não precisa que nós tomemos atitude. O Senhor não precisa que a ação venha de nós. A ação virá dele. A única ação, na verdade, que nós devemos ter é a de crer. É a de ter fé. É a de quando estivermos diante de uma falha, estivermos sentindo que iremos vacilar, nós podemos dizer, Senhor, renova a minha fé. Fortifica-me. Fortifica as minhas crenças. Fortalece o meu ato de fé, porque eu estou prestes a falhar. Agora o Senhor não pede que nós tenhamos ali as atitudes de tomar as decisões, de tomar a iniciativa. Afinal, Deus chamou Abraão. Deus disse a Abraão que daria a ele um filho. Deus prometeu a ele. Sendo assim, o esperado era que Deus fizesse o que prometeu. Sendo assim, aqui nós entendemos que Abraão e Sarai, nossos pais na fé, falharam no entendimento da promessa e em crer que Deus faria. Irmãos, tem um mosquito passando por aqui e eu tentei tirá-lo. Eu acho que ele saiu, mas enfim, espero que tenha saído. Vamos voltar aqui, nosso terceiro subtópico, o problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão tanto sonhava, porém provocou um conflito familiar que se estenderia por muitas gerações. Como a lição nos fala, houve um conflito histórico entre Abrão e Sarai, entre Sarai e Agar, e também, posteriormente, infelizmente, entre os próprios irmãos, entre Ismael e Isaac. Além disso, nós sabemos que as sementes de Ismael e Isaac, ou seja, os judeus e árabes, possuem um conflito até hoje, que partem exatamente desta precipitação. Deus
desejava que o homem e a mulher, a quem ele escolheu para que se tornasse os pais de uma nação que seria cuidada por ele, com quem ele teria uma aliança, pudessem crer nele, pudessem crer que ele faria o que ele mesmo prometeu. E essa atitude de Sarai, ela não foi só um ato precipitado no sentido de, Deus demorou e eu fiz aqui. Ela revelava a incredulidade do coração de Sarai. Sarai era esposa de um homem que seria considerado pai da fé, mas ela não tinha fé. O seu próprio esposo, que depois, né, mais para frente, seria o pai da fé, ainda não tinha uma fé bem estabelecida. E aqui nos revela o quanto Abrão e Sarai ainda precisavam crescer no conhecimento de Deus, porque eles revelaram neste episódio o que estava no coração deles. Por mais que a boca professasse a fé em Deus, o coração não compactuava dessa profissão. Então veja que, meus irmãos, às vezes nós achamos que por termos muitos anos de fé, que por termos um curso de teologia, que por termos uma caminhada com Deus já bastante extensa, nós podemos ser considerados homens e mulheres de fé. Mas será que o nosso coração pode dar testemunho verdadeiro do que nós falamos com os lábios? Às vezes nós achamos que já cremos o suficiente em Deus, e aí nós agimos de uma forma que revela o contrário. O problema da ação de Sarai não foi só a ação em si, foi o que a ação escancarou do que ela sentia. Ela não cria em Deus da forma que ela achava. Ela não tinha Deus como realmente ali a sua suficiência. Deus não era suficiente para ela. A palavra de Deus ainda não era suficiente para ela. E essa atitude dela mostrou uma incredulidade que precisava ser consertada para que ela se tornasse a única esposa mencionada na galeria dos heróis da fé. Então veja que, mesmo diante das nossas falhas, há conserto para o que nós fazemos. E quando eu digo conserto, é um conserto diante de Deus. Mas toda escolha, toda atitude tem consequências. Por mais que Deus perdoou a Abraão e Sarai pelo que eles fizeram, por mais que o Senhor restaurou a condição deles de pais da nação de Israel, eles ainda possuem esse conflito familiar histórico e que vai existir enquanto essas duas nações existirem, entre judeus e árabes. Vejam que este conflito foi gerado por conta desta precipitação. Às vezes, o grande problema dos nossos erros, além de eles revelarem a nossa incredulidade em Deus, é que eles não acabam em nós. Os erros que eu cometo podem se estender em toda a minha geração. Os erros que às vezes nós cometemos, as precipitações que nós às vezes nos deixamos levar por algumas precipitações da vida, elas vêm na nossa vida e acabam atingindo a nossa geração. É por isso que nós precisamos cuidar muito para não errar, na verdade. Para não errar e não desagradar a Deus, para não errar e não atingir a nossa família e os nossos familiares, a nossa descendência com aquilo que o nosso erro causou. Sarai não tinha ideia de que aquela atitude precipitada, de que aquele desejo de eu vou resolver sozinha, com as minhas próprias mãos, faria na vida de toda a descendência dela. Eu tenho certeza que se ela soubesse, se ela pudesse enxergar o que aconteceria, ela certamente não teria tomado aquela decisão e teria entendido que realmente o melhor caminho era esperar. Porque, irmãos, o melhor caminho é sempre o de Deus. O nosso caminho vai ser sempre uma alternativa. Vai ser sempre... Os irmãos já utilizaram o Waze, aquela plataforma que, enfim, a gente coloca ali e utiliza para chegar em algum lugar? Ela é uma plataforma que dá vários desvios, né? Que dá vários caminhos, vários atalhos. E às vezes demora até mais para chegar, porque você vai pegar um atalho, não tem ali um acompanhamento daquelas ruas, às vezes você não sabe onde é, acaba pegando um trânsito, enfim. Geralmente, pegar um atalho sai mais caro do que seguir no caminho original. Pode parecer que demora mais, mas o caminho original é o plano de Deus. E o plano de Deus, ele nunca demora. Às vezes, o atraso é provocado pela nossa incredulidade. Às vezes, durante o caminho, o Senhor precisa nos corrigir, nos exortar. Às vezes, durante o caminho, o Senhor precisa ter uma conversa mais próxima conosco. Aí ele para a caminhada para nos ensinar. Só que nunca atrasa. Não quando nós estamos debaixo da visão de Deus. Às vezes, nós saímos debaixo da promessa de Deus e atrasamos a promessa. Mas seguir o caminho que Deus ordenou, o caminho original, é sempre a melhor estratégia. Que o Senhor nos ajude a ter fé suficiente, a sermos fortalecidos o suficiente
para conseguir permanecer no caminho, mesmo que isso nos custe até as nossas próprias vontades. Porque às vezes a nossa vontade humana, ela só quer, deixa eu resolver isso aqui. Sabe, ai, tá me angustiando, eu vou dar um jeito nisso aqui. Mas às vezes até a nossa angústia é algo que o Senhor utiliza para trabalhar em nós. Que nós possamos permitir que o Senhor nos molde. E ser moldados pelo Senhor leva tempo. E tempo é a palavrinha que desde o início dos tempos tem sido um calcanhar de Aquiles, desde os nossos patriarcas, e continua sendo para nós. Então que nós possamos aprender com o erro de Abrão e Sarai, para que nós não vacilemos na nossa fé por incredulidade, por duvidar da promessa de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada. Veja só, quando a família age por conta própria, que é o título da nossa lição, acaba criando conflitos. Portanto, a precipitação do casal Abrão e Sarai gerou um conflito entre eles, porque houve uma discórdia, uma desarmonia, porque quando Agar engravidou, a Bíblia vai dizer que ela passou a desprezar Sarai. Aí os irmãos imaginem Sarai percebendo que o tiro saiu pela culatra, que deu errado o plano dela. Porque o plano original, naquela época, é preciso nós nos lembrarmos disso, era legal, eu digo nos termos, em questões civis mesmo, era algo completamente normal, completamente aceitável pela sociedade, que um casal que não tivesse filhos, que não conseguisse gerar, a esposa desse uma das servas da casa para que ela gerasse no lugar dela, e então os filhos que a serva tivessem seriam como filhos dela, que é o que vai acontecer depois com Bila e Zilpa, que serão dadas como servas para Jacó, e os filhos que elas tiveram, né, foram considerados de Raquel e de Lia, porque era um costume comum, era uma prática muito aceitável no período em que Abrão e Sarai viviam. Então, é o que eu falei, o problema não estava em utilizar de uma ferramenta humana, de uma possibilidade cultural. O problema estava em não crer em Deus. Às vezes, nem sempre, aliás, o que é legal, o que pode ser feito, o que é lícito no sentido humano da coisa, diante de Deus possui o mesmo grau de legalidade. Mesmo que às vezes a lei nos dê algumas brechas, nos dê algumas possibilidades, diante de Deus nós sabemos que ele nos dá uma outra lei. Nós devemos considerar sim a lei dos homens, mas a lei de Deus ela é soberana. Ela está acima de todas as outras. E quando Deus nos dá uma promessa, nós precisamos sempre nos apegar a essa promessa, mesmo que ela vá contra a lógica. Sim, mesmo que ela vá contra a lógica, porque Deus trabalha de uma forma que só Ele entende. É muito óbvio que nós não podemos alcançar a mente de Deus, que nós temos dificuldade em entendê-lo. Nós não conseguimos nem em compreender que Deus não teve um começo. Como assim ele não teve um começo, ele não terá o fim? Quando a gente fala em eternidade, parece que foge a nossa compreensão o que é uma eternidade. Nossa, mas vai durar para sempre mesmo? Para sempre, para sempre? Nunca mais vai acabar? É difícil entendermos estes termos muito amplos, né? De eternidade a eternidade, vai durar para sempre. É uma coisa difícil para nós entendermos. Porém, quando nós servimos a Deus, nós devemos entender que nós estamos abrindo mão do olhar humano, simplesmente humano. Servir a Deus significa que eu estou apto a viver o sobrenatural. Significa que eu estou disposto a viver milagres. E milagres não podem ser explicados. O sobrenatural, como já diz o nome, não é natural. Está além do nosso entendimento. Então, houve esse conflito, porque provavelmente quando Agar ficou grávida, ele foi visto dando atenção para ela. E aí imagina para a irmã Sarai o que não foi ter que competir com a sua própria serva, recebendo toda a atenção que deveria ser dela. Sarai não gostou daquilo, houve um problema no casamento, e aqui nós devemos tomar um cuidado, eu quero até deixar para os irmãos, os meus pais estão gravando subsídios para esta lição. Como eles trabalham com famílias há mais de 20 anos, eu vou deixar o canal deles aqui embaixo para os irmãos, vou deixar o link do vídeo, eles trabalham com famílias, faz aproximadamente uns 20 anos que o Senhor tem usado eles para palestras específicas para famílias. E como a lição vai falar sobre famílias, eles estão abordando de uma forma muito mais ampla do que eu posso abordar, até porque eles têm 30 anos de casados, filhos casados, já têm netos. Então eles entendem de uma forma que eu ainda tenho um pouco mais de dificuldade para entender por conta da vivência, e eles
consegue entender algumas coisas que eu acabo deixando passar da lição, então eu vou deixar o link aqui embaixo para os irmãos, porque principalmente quando nós falamos no conflito, na brecha que abriu dentro do casamento, por conta desta, tudo bem, vai lá e fica com a serva, vamos ter um filho da serva, isso gerou uma brecha horrível dentro do casamento. Isso trouxe um precedente para o casamento de Abrão e Sarai. Então aqui eu acredito que os irmãos vão aprender bem mais com os meus pais do que comigo nestes pontos que tem mais ligação com o casamento, com o tempo de casamento, com essa questão da espera em casal, sobre a fraqueza que Abrão não podia ter demonstrado porque ele era o homem daquela família. Então vou deixar o link aqui embaixo para os irmãos e os irmãos podem ir lá acompanhar. Então nós vemos que a situação dentro da casa dos patriarcas ficou bem difícil, porque eles começaram a viver conflitos dentro de casa, tudo isso enquanto Ismael era gerado. Ismael, que nada tinha a ver com aquela situação, estava sendo gerado em um lar conflituoso. Tudo porque a promessa de Deus não foi acatada por Abrão e Sarai. Segundo subtópico, a fraqueza de Abrão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e pela carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar e de confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos olhar para as soluções humanas. Há momentos na nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Como eu falei, há momentos que só o sobrenatural pode agir, que a vida natural não dá conta. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual para que nós consigamos discernir o que está sob a nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer e o que depende única e exclusivamente de Deus, como o realizar de uma promessa. O realizar de uma promessa não está sob a nossa responsabilidade, foge ao natural. Por isso, Deus precisa agir com o seu poder sobrenatural. Nosso terceiro subtópico, uma opinião equivocada acerca de Deus. Me chamou bastante a atenção o título que o pastor Elianai deu para esse subtópico, porque veja só, quando Sarai disse para Abrão, o Senhor me tem impedido de gerar, parecia que ela estava afirmando que Deus havia falhado com ela para que ela pudesse gerar filhos. Lembra que eu falei? A atitude de Sarai expôs a incredulidade do coração dela. Mais do que isso, revelou o que ela pensava de Deus. Como eu falei no início da aula, a espera, ela é uma das formas mais eficazes que Deus tem para trabalhar em nós e para revelar o que muitas vezes está oculto em nosso coração. Porque quando nós vamos esperando, nós vamos nos enfraquecendo. E aí, quando a gente começa a enfraquecer, a gente começa a revelar quem nós realmente somos. Por baixo do desejo de agradar a Deus, existe o velho homem. E o velho homem, quando teme que algo que ele sonha, que algo que ele deseja, que ele projetou, não irá acontecer, ele desce da cruz, no nosso caso, que estamos depois de Jesus, e a gente começa a apresentar as concupiscências da carne. Então, geralmente, depois de uma longa espera, nós estamos com raiva. Geralmente, depois de uma longa espera, nosso coração ficou endurecido. E aí, Sarai já não conseguia mais nem esconder que ela culpava Deus pela sua incapacidade de gerar. Deus não prometeu ao meu esposo? E aí ele não me curou? E aí o que ele está esperando? Imagina, meus irmãos, irmãs que estão aqui me ouvindo, quando Sarai olhando para o corpo dela, o mosquito voltou. Ai, gente. Enfim, vamos continuar. Imagina a irmã Sarai olhando para o corpo dela e pensando, não terei mais filhos. Os costumes das mulheres já haviam cessado para ela. Do corpo dela não tinha mais possibilidade. Eu imagino os comentários que ela não ouvia. Eu imagino o quanto aquilo não afligia, não esmagava a alma deles. Irmãos, que nós não possamos ser insensíveis e achar que Abrão e Sarai falharam. Não é só falharam. Eles foram expostos ao teste do tempo e então encontraram dificuldades em lidar com isso. O mesmo pode acontecer conosco. Será que se Deus nos impor o teste do tempo, nós seremos aprovados? Será que a nossa fé resiste ao tempo, à frustração, à vergonha? Resiste ao envelhecimento do corpo? Vocês terão uma grande nação, mas com esse corpo já velho,
com esse corpo já flácido, já sofrendo os efeitos da gravidade, descendo cada vez mais. Então, conforme o tempo foi passando, Sarai e Abrão começaram a não crer mais, começaram a duvidar. E aqui fica um ponto da lição para que nós possamos aprender. O mesmo pode acontecer conosco. Nós somos tão suscetíveis a ter a nossa fé sendo corroída pelo passar do tempo quanto eles foram. Só que nós podemos aprender com o erro deles e, ao olharmos que a nossa fé está se desfazendo, clamarmos por socorro a Deus, pedirmos pelas misericórdias dele. Somente Deus pode nos fortalecer. E é justamente isso que a lição quer nos ensinar. Se Abrão e Sarai tivessem voltado os seus, contado a Deus, confessado a eles os seus sentimentos, compartilhado com eles as suas emoções, as suas preocupações, provavelmente eles teriam sido fortalecidos por Deus e não precisariam passar por todos esses conflitos familiares. Então que fica este exemplo para nós. Nós podemos ser fortalecidos em Deus. O mesmo Deus que nos faz uma promessa que aos olhos humanos parece impossível de realizar, também nos fortalece para esperar a promessa, para aguentar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E agora, continuando, olha só. A Sarai afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e ela preferiu decidir por si mesma, usando Agar como um meio para o cumprimento da divina promessa. O seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. E nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, mas também foi a de não convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. A sua esposa precisava de uma experiência com Deus que fosse capaz de dar a ela conhecimento suficiente para ela entender que o marido dela tinha razão. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria, conforme nos cita 1 Timóteo capítulo 3, 5 e 6. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui a conclusão para que nós possamos encerrar a nossa pré-aula da lição de número 1. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela nos alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois nós sabemos, ou pelo menos devemos ser lembrados diariamente, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme o apóstolo Paulo nos cita lá em Romanos 12. Meus irmãos, que esta lição nos edifique a ponto de que nós possamos entender que o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que irá cumpri-la. Deus não precisa da nossa ajuda. Eu sei que é um pouco pesado de ouvir, mas o maior interessado no nosso sucesso e no cumprimento das promessas que faz a nós é Deus. Portanto, quando nós estivermos prestes a vacilar, que nós possamos lembrar do que aconteceu com Abrão e Sarai, porque eles vacilaram, e possamos recorrer a Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos, que é o que nós estamos estudando, inclusive, na classe de jovens, nos ensina que nós precisamos confessar a Deus o que estamos sentindo, as nossas emoções. Portanto, se você está sendo enfraquecido na fé, se você está falhando no teste do tempo, conte ao Senhor. Diga a Ele que você precisa ser fortalecido e eu tenho certeza que Ele te fortalecerá, que Ele te ajudará, porque o exemplo de Abrão e Sarai estão registrados nas Escrituras e foram parte da nossa meditação no dia de hoje, para que nós sejamos lembrados. É possível que a nossa fé não seja suficiente, que ela falhe. É possível que nós ainda não estejamos crendo integralmente em Deus. Então, nestes momentos, para estas circunstâncias, nós precisamos nos voltar a Deus e clamar para que as misericórdias dele nos alcance e nos fortaleça, a fim de que possamos ser aprovados no teste do tempo e vermos as promessas sendo cumpridas em nossas vidas. Amém? Professor,
Muito obrigado, ô professora, né? Você que chegou até aqui, Deus abençoe por ter chegado até aqui. Muito obrigado. Meu desejo é que a sua aula seja extremamente abençoada, que nós estejamos iniciando um trimestre de profunda edificação no Senhor. Desejo que o Espírito Santo conduza a sua aula, que ele coloque as palavras certas na sua boca e que você e seus alunos possam ser muito trabalhados por ele ao longo da ministração desta primeira lição. Portanto, Deus abençoe e até a próxima aula.